Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Se ainda não está, o que você está esperando? 1 milhão de inscritos, viu? Com a graça de Deus. Nós vamos agora refletir, nós estamos ainda refletindo sobre aquilo que nós professamos no símbolo dos apóstolos, no nosso credo. Creio na comunhão dos santos, né? Então, há 2 programas já estamos indo meditando sobre essa comunhão dos santos. Comunhão dos santos, que é precisamente a igreja. A comunhão dos santos que se manifesta, né, pela comunhão da caridade, a comunhão dos sacramentos, a comunhão dos carismas, a comunhão daquilo que nós possuímos, a comunhão da fé, né? A nossa fé é a fé da igreja. Nós não vivemos a nossa fé de forma isolada. Enfim, nós refletimos isso no programa da semana passada. Agora nós queremos dar um passo a mais, em que a igreja, além dessa comunhão dos bens espirituais, ela vai falar que existe a comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Existe uma comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Interessante porque aí nisso o Catecismo vai explicar sobre esses 3 estados da igreja, logo no número 954, falando: até que o Senhor venha em sua majestade, com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. E então aqui fala sobre esses 3 estados, podemos dizer assim, essas 3 faces, né, da igreja, né? Os discípulos que peregrinam na terra, aqueles que terminada esta vida são purificados, e os outros que terminada a vida nesta terra são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como ele é. Ou seja, aqui nós vemos então expressa aquilo que nós conhecemos como a igreja que é militante, a igreja que é padecente, a igreja que é triunfante. A igreja militante. O que é a igreja militante? A igreja militante somos nós aqui na terra. E por que militante? Militar significa, né, a palavra, esse verbo militar é lutar. Então, eu estou militando, eu estou lutando. E lutando contra o quê? Contra o mal, contra o pecado, contra as paixões da carne. Nós estamos aqui nessa terra e a vida aqui na terra é uma luta, né? Já dizia nosso Senhor para Santa Faustina, né? A vida aqui na terra é uma luta. Então nós estamos numa constante luta, a luta pela santidade, a luta contra as forças do mal, a luta contra o pecado, contra as paixões da carne. E por isso somos uma igreja militante. Estamos em luta, estamos em combate. No combate da fé, combate da oração. Mas também tem a igreja padecente, que são aqueles, e o Catecismo vai dizer, aqueles que passaram, né, para outra vida, terminaram esta vida aqui na terra e se encontram agora, né, na eternidade, mas estão passando por um processo de purificação, chamado purgatório. Mais para frente o Catecismo vai falar a respeito do purgatório com mais detalhes, mas aqui ele está falando isso, sobre esses que passam por essa purificação, ou seja, eles não estão num estado de plena santidade. E não adianta, gente, no céu não entra com pecado. Vou repetir, no céu não se entra com pecado. Para entrar no céu tem que estar sem o pecado, né? Então assim, tem que estar nesse estado de graça. Então essas almas, elas estão passando por esse processo de purificação. Elas não estão condenadas, é diferente do inferno. Elas não são almas condenadas à perdição eterna, não, elas não estão condenadas, mas elas estão ali nesse purgatório, passando por essa purificação, precisando das nossas orações, que é o que o Catecismo vai dizer aqui. No número 958, a comunhão com os falecidos. E o Catecismo vai dizer, já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, né? Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Daí a importância, meu irmão e minha irmã, de você oferecer a Santa Missa. Não existe oração maior. Não existe oração maior e melhor do que a Santa Missa. E como é importante você oferecer a Santa Missa pela alma daquele seu ente querido que partiu para a eternidade. Pode ser que ele tenha partido para a eternidade e tenha partido sem estar num estado de graça. Mas ele está lá, no purgatório, então reza por ele, ofereça a missa por ele. Reze, pede mesmo por ele, ofereça esse sacrifício da Santa Missa
por esse seu ente querido. Olha que beleza isso, quando você oferece essa alma, ela é liberta, ela sai do purgatório e vai direto para o céu, onde vai gozar dessa visão de Deus, a visão beatífica, vai ver o nosso Senhor cara a cara, né? E existem aqueles que morreram em estado de graça, né? Estão lá, junto do nosso Senhor no céu, estão lá, e muitos dessas almas que estão no céu são esses santos canonizados, né? Que nós conhecemos, mas não tem só os santos canonizados, santos de altar, tem muitas outras almas lá, né? Bem-aventuradas, né? Santas, que estão lá no céu, que a gente não conhece, mas que estão agora usufruindo da visão de nosso Senhor. Que beleza isso! É a igreja triunfante. Então tem a igreja padecente e essa igreja que está gozando da visão de Deus no céu é a igreja triunfante, a igreja do céu, a igreja a qual todos nós queremos fazer parte, né? Porque nós estamos aqui na terra só de passagem. Nós queremos viver na Jerusalém celeste, não é isso? Então é isso, meus irmãos. E aí vai falar dessa comunhão dos santos, o catecismo vai dizer, vai falar que fazemos parte da única família de Deus, vai falar dessa intercessão dos santos por nós. Interessante porque o catecismo, quando vai falar aqui sobre essa comunhão dos santos, né, e que nós estamos vivendo essa comunhão com eles, diz assim, é uma frase, né, eu já vou dizer de quem que é essa frase. A frase diz o seguinte: nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos imitadores do Senhor, e o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Então, o santo que falou essa frase está dizendo assim: olha, eu olho para o exemplo dos mártires, daqueles que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, e eu quero que Deus nos dê a graça de sermos companheiros deles, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. De quem? Desses mártires, desses que derramaram o seu sangue, que são imitadores do Senhor, que amaram o nosso Senhor quais discípulos. Veja, quem está falando isso é um santo da nossa igreja, dos primeiros séculos do cristianismo, chamado São Policarpo. Ele foi discípulo de ninguém menos do que São João. Discípulo amado, São João Evangelista. Ele foi discípulo de São João Evangelista. E ele morreu martirizado, né? Eu estou falando assim porque, veja, ele está dizendo assim, quem dera, né, que a gente também seguisse o exemplo. E ele acaba seguindo o exemplo. Eu já contei isso num programa anterior, né, do martírio de São Policarpo. Interessante que o cônsul romano, na época da perseguição do imperador Marco Aurélio, ele já tinha 86 anos. E vai dizer assim para ele, olha, negue a nosso Senhor, negue a Jesus Cristo, né? E ele responde para o cônsul dizendo assim, eu tenho servido a Cristo por 86 anos, ele nunca me fez nada de mal, como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. E aí o cônsul fica furioso, jogam ele na fogueira, ele acaba não sendo queimado, as chamas não atingem ele, e aí acabam matando ele à espada, jogam o corpo dele novamente dentro das chamas, e aí vem aquele cheiro, aquele odor de pão cozido. Olha só, né, que se faz alimento, né, o mártir que se faz alimento. Eu quero terminar esse Luz da Fé com essa historinha, né? Quero contar para vocês uma historinha bem humorada, engraçada, né? Que havia um oriental, você sabe que o oriental ele tem o seu jeito de homenagear os seus mortos. E estava ali no cemitério, e aí chegou uma pessoa lá, né, e colocou ali diante da lápide da sua pessoa querida ali, colocou ali flores. E o oriental chegou ali e levou um prato de arroz, né, da cultura oriental, chegou lá e colocou o pratinho de arroz diante do túmulo. O sujeito do lado, olhando ali para aquele prato de arroz, olhou ali com suas flores, né, colocou ali diante do túmulo da pessoa querida, virou para o oriental e disse assim: por acaso você acredita mesmo que essa pessoa que faleceu, ela vai vir aqui e vai comer esse prato de arroz? E o oriental, com muita calma, e disse assim: a pessoa virá da mesma forma, virá quando a sua pessoa querida vier cheirar as flores. Ou seja, cada um tem um jeito de homenagear, né? O outro foi com um pratinho de arroz, o outro foi com as flores. Mas a melhor homenagem, a mais bonita homenagem, o ato de amor maior que a gente pode oferecer pelos nossos mortos falecidos é oferecer o sacrifício de Jesus na Santa Missa. Reze hoje por eles, por essas almas que estão no purgatório, reze pelas almas dos fiéis defuntos. Fica a dica, você vai estar fazendo um grande gesto de amor e de comunhão dessa igreja, aqui na terra, com a igreja do céu. Deus abençoe você, até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.